Gostaria de chamar agora à frente a Alessandra Souza para iniciar. Boa noite a todos. Gente, muito prazer, é uma honra estar aqui falando com vocês. Eu vou tentar falar de uma forma muito dinâmica para vocês entenderem um pouco as dores, porque nós estamos aqui para mostrar como que nós podemos ajudar as suas empresas, né? Então, nós estamos falando aqui com gestores, com empresários, tenho certeza que vocês adoram números, né? Então, a gente vai começar um pouquinho com o número e, se alguém acertar do que eu estou falando, são indicadores, gente. Então, indicadores de gente, indicadores de sinistralidade, indicadores, enfim, indicadores gerais. Não posso ficar dando muita dica, senão vocês vão começar a acertar. E quem acertar aí, quiser dar os seus palpites, fiquem à vontade, acho que é uma dinâmica, e aí a gente vai dar um prêmiozinho aí para quem acertar esses indicadores, tá bom? 5%. Nós falamos que esse número é um número aceitável. Alguém quer arriscar? Falar o que é o aceitável de 5%? Gestão de pessoas? Algum indicador? Ninguém? Não, absenteísmo. Então, 5% é o número aceitável, apesar de ser alto. O absenteísmo, né, ele varia aí, de acordo com a localidade, com o tipo de serviço. Então, ele está na indústria de 2 a 4% de absenteísmo, serviços e escritórios de 1 a 3%, saúde call centers, onde tem uma pressão muito grande, né, um contato com o cliente, envolvendo, né, questões emocionais, acaba sendo de 4% até 6%, é relativamente alto. E quando a gente faz um benchmark com geral, com todas as empresas, a gente fala aí de algo aceitável até 3%, né? Quando a gente fala 5% é muito mesmo. E os motivos que nós temos afastamentos, eles geralmente estão ligados à saúde, né? Então, é um afastamento médico, é um atestado médico, seja por doença, afastamento, cirurgias, né? Ou também um afastamento temporário, que a gente chama de estar indo a uma consulta, de estar indo acompanhando algum familiar. Então, isso tudo também é um motivo de absenteísmo. Pode pular. Como que o Sabin tem ajudado empresas como a de vocês a minimizarem os problemas com o absenteísmo? Nós temos um serviço que é o agendamento para o funcionário da sua empresa. Então, mas eu só tenho 5 funcionários. Não tem problema. Você pode agendar para você, para 1, para 2, para 3, né? Cada um agenda o seu. E o Sabin leva, então, o laboratório até você e faz a coleta dentro do seu ambiente de trabalho. Isso evita que o seu colaborador saia ou chegue atrasado ou se ausente durante um período, trazendo aí alguns benefícios. O que você como empresário e dono, gestor de empresa, tem como ganho? Coleta no horário agendado, sabendo exatamente o tempo que o seu colaborador vai estar, de repente, ausente ali naquele momento, né, ali dentro da empresa. O colaborador não se ausenta da empresa, você sabe que ele está temporariamente realizando um exame de sangue e sem custo nenhum para a empresa, absolutamente nenhum custo. Pode passar? Próximo indicador, 50 minutos. Alguém quer arriscar? O que são 50 minutos falando de um laboratório de análises clínicas? Hã? Como? Espera, isso. São todos 50 minutos? Não, né? Quando isso é uma mediana que a gente faz. Ganhou o presentinho. Parabéns. A espera que a gente diz, né? A gente tem várias métricas, né? Para medir o tempo de espera da jornada inteira desse paciente.
Então, ela pode ser no atendimento, que é ali no guichê, onde abre ficha, pode ser no tempo de coleta, e pode ser o da jornada inteira. Aqui eu estou falando da jornada inteira. E dentro de um horário de pico. Então, se você está no laboratório de 7 até 9 horas, mais ou menos, você está aí, os maiores picos chegam a dar até 50 minutos. Depois cai muito rapidamente e tudo volta à normalidade, né? Claro, porque a maioria das pessoas ainda tem... na verdade, a medicina está muito avançada, ainda tem muitos exames, a maioria não precisa mais de jejum, então ainda é uma lenda essa coisa de não fazer exame no período da tarde, né? Sempre tem que fazer no período da manhã, muito provavelmente por conta de um examezinho só, que é glicemia em jejum. Então, com exceção da glicemia em jejum, a grande maioria dos exames não precisam ser feitos em jejum. Só que a maioria das pessoas vai para o laboratório a partir das 6 horas da manhã até 9 horas da manhã, no máximo. É o horário de pico aí que a gente tem. Então, quando a gente fala de 50 minutos... Já falei? Pode. Quando a gente fala de 50 minutos, o que eu gostaria aqui era de separar 2 momentos. O momento do cadastro e o momento da coleta. Esses 50 minutos, quando a gente fala de cadastro, a gente está falando de 10 a 30 minutos só de cadastro. E o tempo de coleta é em torno de 8 minutos, cronometrado. Ou seja, não temos um problema na coleta, mas temos um problema no cadastro. Quais são os problemas que nós temos no cadastro? E aí, gente, todos os lugares, todos os laboratórios, nós temos inúmeros laboratórios aqui em Campinas, todos com muita qualidade, e todos passam pelos mesmos problemas. Nós também passamos pelos problemas de absenteísmo, também temos funcionários que faltam, que ficam doentes, que pegam atestado, que vão acompanhar filhos, enfim. Então isso é algo que pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer empresa. Mas quando a gente fala do cadastro, existe uma forma da gente facilitar isso. Pode passar. Como que nós podemos ajudar a sua empresa a diminuir o tempo de cadastro, ou da sua empresa, mas não só da sua empresa, mas de você mesmo, como CPF, como pessoa física, a reduzir o tempo de espera dentro do laboratório. Nós conseguimos fazer isso com pelo menos 24 horas de antecedência à data do seu exame. Você entra no site mesmo do Sabin, você cadastra ali quais são os seus exames, vai pedir foto da carteirinha, foto do RG. Em aproximadamente 12 a 18 horas depois, você já tem um cadastro feito e um dia depois você pode, então até 24 horas você pode ir até a unidade que você escolheu, ali preenche um formulário, e você vai até a unidade. Então lembra daqueles de 10 a 30 minutos que a gente falou lá atrás? Esse tempo não tem mais. Então esse tempo você não precisa gastá-lo ali dentro da unidade. Você vai poder ir somente para assinar uma guia, porque aí é uma burocracia de convênios e a gente segue a burocracia de convênios, senão a gente não recebe também, né? Você só vai para assinar e seguir ali a chamada da coleta. Então, aí a gente já consegue minimizar o tempo para vocês, filhos, funcionários que realmente queiram ir e não queiram a coleta dentro do escritório, enfim, qualquer pessoa pode usar esse recurso para seu benefício e evitar, assim, um tempo maior no seu dia aí. Quando você chega na unidade, você tira uma senha de atendimento digital e espera somente a chamar na mesa para assinar a guia. A grande maioria, acho que todos, 100%, né, Léo? Tem que assinar a guia, então essa etapa a gente não pode passar, mas já está tudo pronto. E aí, dali, você já vai para a coleta de sangue. Então isso, lembrando que a coleta são somente 8 minutos, então você fica ali, vamos dizer, de 10 a 15 minutos no máximo, para fazer todo esse processo. Depois pode aproveitar o cafezinho e o pãozinho de queijo, sem estresse, né? Então, com isso, a gente tem uma expectativa de atendimento de 10 a 15 minutos.
Pode passar. E sem custo nenhum, tá, gente? Não tem custo nenhum isso. Vamos lá para um outro indicador. 26%. Esse eu acho que é mais difícil. Esse aí vai ser mais, isso é mais difícil. Vou dar uma dica. Não, olha, da próxima eu trago isso. É uma boa ideia. Uma boa ideia. Que isso a gente tem que acabar. Uma boa ideia. Não é. Tem a ver com plano de saúde. Não. 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 Custo. Custo do plano de saúde? Não. 26% tem a ver com sinistralidade. Né? Então, o que é a sinistralidade? O custo que o beneficiário tem dentro da empresa, ele custa para a empresa em torno de R$ 465, um estudo feito agora recentemente pela Marsh, quando você não tem uma medicina preventiva. Então, 26% é a sinistralidade que a gente consegue reduzir no seu plano de saúde quando você tem medicina preventiva, tá? Quando você tem a medicina preventiva, você reduz esse valor de 465,28 para 344,62. É uma redução de 26%. Isso parece pouco, mas quando você fala de uma empresa grande, com um número considerável de colaboradores, isso é uma redução que significa muito para o resultado da empresa. Então, o que a medicina preventiva faz quando ela está instalada dentro de uma empresa? Ela reduz o número de consultas com especialistas, entende-se por especialistas aquilo que não é a medicina básica. A medicina básica é clínico geral, médico de família, uma cardiologia até ainda é considerado ainda, né, uma medicina básica, mas as especialidades como neurologia, um endócrino pediatra, tudo isso são especialidades mais caras e que isso encarece, né, o plano, basicamente no bolso da empresa. Com a medicina preventiva, o número de visitas aos especialistas, que é a parte mais cara do plano de saúde, diminui. Então, a gente fala de uma visita de 2,3 para 1,6. Menos visitas no PS, porque na medicina preventiva você cuida do paciente todos os dias, tem uma equipe centrada para cuidar deste paciente. Você reduz de 1,8 a 1,2 e uma redução nas internações mesmo, que a internação é quando a doença já está instalada, né? Reduz de 15,6 a 10,7. Pode fazer pergunta agora ou só no final? Pode fazer. O que é considerado por você em medicina preventiva? Porque, no meu entendimento, tem muitos exames que não são preventivos. Exato. O que vocês consideram como preventivo? Eu posso falar o conceito da medicina preventiva primeiro? E aí acho que a gente vai entender um pouquinho, tá? Como que o Sabin pode ajudar as empresas, né, da região a reduzir esse sinistro? O Sabin tem uma outra empresa que ela era uma startup, nasceu como uma startup, e hoje ela é basicamente uma atenção primária à saúde, chama APS, que ela faz a medicina preventiva de diversas formas. Então, nós temos aqui, gente, um apanhadinho, depois, quem tiver interesse, eu vou deixar um QR Code aqui para vocês nos acionarem, que a gente dá maiores explicações, tá? Mas a gente tem um amparo agora, que é um pronto atendimento digital, o amparo conectado, que é uma jornada inteira de consultas até PS 100% digital, a amparo total, que é uma jornada híbrida, presencial e digital,
Amparo empresas para que seja do tamanho da sua empresa e na modalidade que melhor estiver configurada ali, a gente pode configurar para a sua empresa. E o amparo itinerante, que também é uma jornada híbrida, presencial e virtual, que ele vai até a localidade onde está essa empresa. Quais são os benefícios? Redução e gestão do absenteísmo, porque nós temos uma equipe que cuida desse paciente, com médico de família, enfermeiro, técnico de enfermagem, que vai fazer toda a gestão da saúde desse colaborador. Redução dos exames, que aí entra o que é preventivo. Redução dos exames, porque hoje em dia a gente, né, parece até assuntos muito divergentes, porque a gente fala de análises clínicas, quanto mais exame, mais a gente fatura. Só que a gente tem uma APS que quer fazer o exame certo e entregar a saúde que o paciente precisa, e não qualquer exame, e não qualquer tipo de procedimento. Cuidado centralizado no colaborador. E o que nós entregamos, né, como benefícios também é a promoção de saúde mental, porque nós também temos dentro das empresas psicologia, psiquiatra, nutricionista, todos os profissionais multidisciplinares que vão auxiliar nessa jornada do paciente dentro da sua empresa. Temos a gestão de dados da saúde populacional. Quando a gente fala de saúde populacional, qual é a doença que está dentro da sua empresa, dos seus colaboradores, o que mais afeta dentro da sua empresa, e um único time que cuida de todos esses colaboradores. Então, como eu falei, acompanhamento com médico de família, enfermagem, psicólogo, nutricionista e farmacêutico. Claro que é customizável de acordo com a necessidade de cada empresa. E para fazer tudo isso, nós temos a Amparo, que apresenta linhas de cuidado, que é a estruturação de como esses colaboradores serão cuidados. Eles serão cuidados dentro das linhas 60+, hipertensão, pré-natal, diabetes, multimorbidades, saúde mental, vida saudável, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do homem, distúrbios respiratórios, controle de substâncias farmacológicas, COVID e síndrome respiratória. As linhas de cuidado, elas são justamente as linhas onde nós vamos tratar as doenças de forma preventiva. De acordo com a idade, de acordo com a necessidade, de acordo com os sintomas, de acordo com a classificação que ele tem dentro desta linha de cuidado. Então, o que ela vai reduzir? O uso excessivo do pronto-socorro, porque você tem um médico seu, um enfermeiro seu, um agente de saúde e outros profissionais multidisciplinados que vão tratar diretamente com você. Então, ao invés de você ir a um pronto-socorro, você tem um canal direto com uma equipe de saúde que vai cuidar de você quando você precisar. Claro que pode ser que numa dessas situações, dependendo dos sintomas, ao falar com essa sua equipe de cuidado, a equipe de cuidado vai falar: para isso que você está sentindo, você precisa ir para o hospital. Ok? Mas a grande maioria das vezes é uma dor de garganta, é uma dor de cabeça excessiva, é uma dor de estômago, enfim, doenças que podem ser resolvidas em 80% dos casos com uma telemedicina. Aquilo que é possível com uma telemedicina é resolvido com a telemedicina. Aquilo que não é direcionado para um hospital. Quais são os principais motivos que elevam essa sinistralidade, né? O uso excessivo de pronto-socorro, a baixa adesão aos planos de prevenção. Então, todos que não estão ligados a um plano de prevenção, naturalmente vão elevar o consumo de consultas e exames sem um cuidado direcionado.
e as doenças crônicas que não são monitoradas. Tudo isso aumenta o custo a sinistralidade do seu plano de saúde. Vamos lá, agora mais um, 53. Ó, nós temos também. Aqui a gente vai falar de um outro produto. Então, nós falamos do Sabin com as facilidades que nós passamos que nós entregamos, que é o atendimento móvel e o atendimento digital. Nós falamos da Amparo, que é a medicina preventiva, uma atenção primária à saúde. E aqui é um terceiro produto do Sabin, que é uma plataforma de saúde. 53,5. Poxa, Érica, seu dedinho foi rápido. 53,5%. Quem acertou? Quem acertou lá? Ele acertou. É o número de pessoas que não têm plano de saúde em Campinas e região. Nós temos... Pode passar. Nós temos uma plataforma de saúde que chama Rita Saúde. O Rita Saúde veio com o objetivo de atingir uma população que não tem plano de saúde. É claro que ela é digital, com o objetivo de facilitar o acesso entre pacientes e os profissionais, com um custo mais acessível. E este paciente ele tem acesso às consultas, ele tem acesso a medicamentos com desconto e ele tem acesso também à telemedicina. E também tem uma equipe exclusiva para acompanhar de perto a sua saúde, que vai ser aquele profissional que está lá na Amparo, que vai dar também cobertura para esse paciente. Pode passar. E 85% das demandas são solucionadas dentro da telemedicina, com redução de custo, porque você não está dentro de uma operadora de saúde, então você consegue reduzir o custo para empresas também. Aqui, rapidamente, os diferenciais, você consegue incluir dependentes, acesso aos exames complementares, desconto em farmácias, monitoramento da saúde dos colaboradores, as consultas, você consegue encontrar os profissionais dentro da plataforma. 85% são das soluções, dos problemas são solucionados dentro da plataforma. E um acesso à rede secundária também aos especialistas, que são os especialistas. Então, aqui é mais um programa, mais uma plataforma de saúde, onde nós temos quatro tipos de assinatura. O primeiro de R$ 49,90, onde você tem medicamentos, exames até de 75%, mais que 53%. Até 75% de desconto dentro da rede Sabin e dentro da rede Drogazil e Droga Raia. Atendimento 24 horas com médicos pela telemedicina e consultas eletivas dentro da nossa rede de parceiros que são ilimitadas, você pode ter durante todos os dias, 24/7 aí, sem problema de horário. O outro pacote, R$ 9,90, o Rita Essencial, que ele dá direito a medicamentos, a nossa rede de parceiros, as consultas e exames, também com descontos, até 75%. E o Rita Gratuito, que vocês podem fazer o cadastro no Rita Gratuito, que vocês vão ter direito aos medicamentos, só que um desconto é um pouco menor na rede Drogazil e Droga Raia, e aos exames no Sabin com 40% de desconto. Nesse 40%, posso dar um exemplo? Claro. Atenção, Alessandra, vou dar um exemplo, Hemograma, todo mundo precisa fazer algum momento aí no ano. O hemograma está em torno de quase R$40 no particular. Já no Rita básico, que é o gratuito, que vocês podem fazer agora, esse cadastro, sai 12 e pouquinhos. Então, de repente, os seus colaboradores, que não têm o convênio, é muito interessante, a gente faz ações divulgando isso, porque o Sabin tem um cunho também muito social. Então, nós queremos levar medicina de qualidade para essas pessoas.
E de repente, mas o que o SEIB ganha com isso? A gente não faz propaganda disso em televisão. Então, nosso momento de falar desse benefício é nesses momentos, né? Encontros com empresários, que vocês, de repente, dá o convênio médico para o colaborador, mas para o dependente não, que a gente sabe que hoje o custo é muito alto. É muito alto. Vocês podem, olha, tem esse benefício, mas fiquem à vontade, depois no final, eu, Alessandro e o Léo estaremos aqui, tem nos procurar, a gente pode agendar momentos com vocês, a gente quer estar muito à disposição, porque é um benefício que vale a pena. Então, o SEIB está em mais de 15 estados, então tem uma capilaridade muito grande, são mais de 358 unidades em todo o Brasil, e diversos serviços, aqui que eu um pouco já falei, pode passar. Aqui em Campinas nós temos análises clínicas, a Amparo, que é a Atenção Primária à Saúde, e o RITA, a plataforma de saúde, e em breve teremos o serviço de vacinação, que está loguinho aí para acontecer. E os serviços para empresas, um pouco do que eu já falei, fazemos palestras com temas de saúde, coletas nas empresas, os exames laboratoriais, descontos, pacotes e check-ups, e ações de saúde. E também trabalhamos junto com a Amparo. Pode passar. Nossas unidades em Campinas são 6 unidades, mais o Madre Teodora, que nós atendemos lá dentro e fazemos todos os exames da Rede Américas, e na unidade avançada também. E a unidade Vinhedo, que é aqui ao lado, Vinhedo, Valinhos e Louveira, são mais 5 unidades que nós temos aqui na região. E um pouquinho só do nosso NPS, da satisfação dos nossos clientes, que está aí, a nossa meta é de 95%, estamos aqui no mês de junho, foi o último que nós trouxemos aqui, 95%, e um índice de satisfação de 97%. Aqui está o meu contato, tem o QR Code aqui, caso vocês tenham interesse em falar conosco, e aí depois, então, se o senhor quiser, depois a gente fala sobre os exames, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada.